ainda aí dentro desse tema, honrar pai e mãe, uma flexão desse tema, nós queremos falar sobre o relacionamento familiar versus o relacionamento com Deus. E nessa questão nós queremos debater hoje aqui, conversar um pouco, para saber até que ponto o relacionamento familiar influencia no nosso relacionamento com Deus. De início, nós precisamos saber, quero fazer uma reflexão básica aqui, porque nós somos igualmente naturais e espirituais, né? Da mesma forma que existem duas dimensões. Existe uma dimensão espiritual que nós não vemos, mas sabemos que ela é real e participativa das nossas vidas. E temos também uma dimensão natural, que é tudo aquilo que vemos, é o mundo com quem nós nos relacionamos aqui de maneira física. Então essas duas atmosferas, elas são inquestionáveis e nós lidamos com ela. E neste mundo espiritual nós nos relacionamos com Deus basicamente através da oração, né? A oração é tão importante, esse aspecto que não pode ser desvencilhado da vida cristã de maneira alguma, coisa que nós precisamos retornar os ensinos àqueles que são novos convertidos e enfatizar por aqueles que já estão servindo ao Senhor que a oração ela é básica, a oração ela é essencial na vida cristã. É basicamente por meio da oração que nós nos relacionamos com o Senhor. E nesse contexto, uma particularidade muito interessante, que se nós observarmos, nós vamos poupar muito estresse, muita ansiedade. E os frutos, como crentes bons que seremos, serão frutos que virão abundantemente nas nossas vidas. Essa verdade é que tudo que ocorre no mundo natural é reflexo do mundo espiritual. Isso é inquestionável. Por isso que nós vemos e presenciamos na história muita situação que tem sido mudada por meio da oração. E onde nós embasamos para poder ver essa diferença e essa correlação que existe entre o mundo, entre o relacionamento familiar e o relacionamento com Deus. Deus, ele age por princípios. Deus age por princípios. E esses princípios estão aonde? Bispo Samuel? Na Bíblia, na palavra Bíblia, de Deus. Na palavra do Senhor. E lá nesses princípios nós temos, na palavra do Senhor, que é um manual completo para a vida humana. Aliás, é o tutorial mais adequado que nós temos, não é? É de fato um tutorial para o funcionamento da vida humana, né? E eu gosto de justificar isso através do texto de Colossenses 1, 15 e 16. É um texto que é interessantíssimo. Está na tela, que diz assim, na minha versão aqui, na versão NVI, diz assim. O senhor pode ler para nós, Bispo Samuel, nessa versão que aí está? Com certeza. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aleluia, olha só que texto interessantíssimo, não é? Nós vamos falar aí sobre o aspecto histórico dessa carta, mas fala sobre Jesus. A carta aos Colossenses basicamente fala aí sobre Jesus, defendendo a deidade de Cristo, né, que era questionada naquela época por algumas pessoas que frequentavam ali a igreja de Colossos. E ele diz que a imagem de Jesus Cristo é a imagem daquilo que é Deus, que nós não podemos ver. Que coisa interessante. Pois é. Deixa eu só dar um recadinho, Bispo. Nós temos já algumas pessoas nos cumprimentando, mas eu quero dizer a elas, e também ao senhor, que eu estou percebendo que está transmitindo, mas está com uma dificuldade de transmissão, mas eu estou gravando. E aí nós vamos retransmitir via Facebook da Rádio Deusiana, nós vamos retransmitir
assim que a gente melhorar essa questão de rede. Então nós vamos tocar o programa normal e vai ter uma reprise em função dessa dificuldade de transmissão. Amém. Então vamos orar para esse negócio desse coronavírus aí, irmão. Que esse negócio está atrapalhando a vida de todo mundo, até na. Inclusive, se o seu. Eu te oriento a instalar um antivírus no seu celular, no seu notebook aí, porque esse negócio de coronavírus está complicado. Tá complicado. Mas é isso aí, queridos. Jesus, ele é a imagem de Deus, a imagem visível de Deus, e ele participou, ele esteve presente na criação de todas as coisas. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Qualquer hora o senhor pode me cortar, viu, bispo? O negócio dele não funciona aqui não. É, funciona não? Então tá bom. Mas era para funcionar. Ok. Irmãos, deixa eu dar uma parte aqui. Nós estamos falando aqui porque eu vi na internet que se você pegar a espuma de barbear e passar no vidro do carro, do lado da parte interna do carro, não vai embaçar, né? E minha esposa tem uma situação interessante, que o óculos dela embaça e nós não sabemos por quê. Vamos tentar o detergente da próxima vez, né? Não funcionou. Não funcionou. Viu, bispo? Alguém acha que é o cabelo, né? Não é o cabelo. Não é o cabelo, tá bom. Então, queridos, aqui o texto diz que todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Olha só que coisa interessante. A Bíblia é muito clara. Você, meu querido, que está aí do outro lado, você foi criado por Deus e para Deus. Aqui não cabe nenhuma especulação com relação à chamada que outros chamam de ciência, que nós não aceitamos isso, a teoria da evolução. É interessante, Bispo Samuel, que quando eu fazia a 4ª série, no ano de 1984, eu estudava no colégio Professor Pardal Júnior. Inicialmente era ali em Campinas, né? Campinas? Ali já era Campinas. E depois, posteriormente, foi para o setor Coimbra. E ali eu lembro que era ensinada as duas situações. Era ensinado como teoria da evolução e teoria da criação. E ensinávamos, nós éramos ensinados as duas situações. E essa doutrinação ficava a responsabilidade dos seus pais. Os pais que eram cristãos nos ensinavam que nós fomos criados por Deus. E depois nós vamos entrar nesse assunto, como as coisas têm evoluído para pior. Eu não posso chamar isso de evolução. Como as coisas têm caminhado, como o mundo, como Satanás tem sido ardil, que hoje as coisas são diferentes. Hoje, a evolução é encarada como ciência, não é? Encarada não, ela é divulgada como ciência, e a criação, ela é ensinada como uma especulação. E nós temos argumentos científicos para comprovar que a teoria da evolução, ela não é só uma teoria, é maligna. É maligna e que sim, o criacionismo, ele é ciência. Qualquer coisa que de algum modo afaste Deus, qualquer coisa que coloque Deus distante do lugar que é devido a ele, realmente tem uma procedência maligna, né? Qualquer tipo de desvio, porque a grande artimanha, a grande estratégia de Satanás é querer levar o homem a desacreditar de Deus e do que deve lhe ser atribuído, não é assim? E é exatamente isso. Qualquer ensino, qualquer ciência que de algum modo queira nos distanciar de Deus, não pode ter uma procedência adequada. Certamente. E a palavra do Senhor diz que a nossa adoração, o nosso culto, ele tem que ser racional. Sendo racional, nós não podemos entender de outra forma, a não ser usar o meu raciocínio para adorar o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é fiel, que Ele é Deus. Então eu tenho que crer que Ele é Deus. Eu tenho que acreditar nisso. Eu costumo dizer que eu creio tanto na Bíblia, que a Bíblia diz assim que Jonas, profeta, ele foi engolido por um grande peixe. Mas se a Bíblia tivesse dito que ele engoliu o grande peixe, eu acreditava. Porque eu tenho fé no Senhor. A minha fé, ela é cega. A minha fé, ela é cega e ao mesmo tempo racional. Tem um elemento da fé que às vezes as pessoas não se atentam,
é que um dos elementos, que é esse aspecto racional, ele exige decisão. Eu tenho que decidir em quem eu quero crer, principalmente no mundo de hoje, em que nós estamos aí num conceito pós-moderno de que ninguém tem a verdade, e ninguém pode ter a verdade para quem for. Para mim, está definido. Creio na Bíblia. Eu decidi crer na palavra do Senhor. Eu decidi que nenhum livro, nenhum autor, ninguém mais merece o crédito, o maior crédito, que a palavra de Deus. Então, decisão. A Bíblia é o meu referencial. Pronto. Essa fé racional que o senhor está falando, não é assim? Decisão. Eu até quero dizer, Bispo Mário, que eu até não diria que é cega, não. Pelo contrário, acho que enxerga muito bem. Cego ou fé cega é quem se propõe a acreditar em filosofias aí que não se firmam em nada, que se firmam em achados. É quem se propõe a acreditar em coisas que não estão, né? Nós temos algumas ciências que todo dia muda, né? Vou dar exemplo do ovo. O ovo é um exemplo interessante. O ovo tem época que faz mal, tem época que faz bem, o ovo é o mesmo. E hoje é o melhor alimento, né? É verdade. Meu Deus. Mas é isso, queridos. Então, a lei das espécies, que é ciência, certo? Diz que uma espécie só pode gerar a mesma espécie, não é? Cão não gera gato. Gato não gera pássaro, não é? Então, a lei das espécies diz que uma espécie só pode gerar outra espécie, como que de uma única espécie, de um único ser unicelular, surgiram todas as outras espécies. Realmente lógico. Também costumo dizer que requer-se muito mais fé para crer na evolução do que em um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, né? Então, esse texto diz que todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Aqui nós vemos o propósito da sua criação. Você foi criado para o Senhor. Então, costumam dizer que desviado é aquela pessoa que entrou pelas portas de uma denominação e depois, por motivos, sejam lá quais foram, se desviaram. Na verdade, desviado está todo aquele que não está dentro do propósito de Deus, porque nós fomos criados para o Senhor, para a glória dele. E aí onde nós vemos os grandes problemas da humanidade. Se foi criado para uma função, por que vai desviar a função daquilo? Eu gosto de falar sobre as criações, os equipamentos que foram criados. Para que serve o ventilador principalmente? Para refrigerar. Ou pelo menos para soprar. Pode até não refrigerar, né? Porque o ventilador, lá em Cuiabá, onde estão os nossos amigos lá, né, Bispo El? O ventilador aí não refresca nada. Só circula o ar quente. Só circula o ar quente, né? Mas ele serve para quê? Para circular o ar, para ventar, vamos dizer assim. Mas tem gente que usa o ventilador para outras coisas. Pode usar o ventilador para ajudar a colocar fogo na churrasqueira? Pode. Pode usar o ventilador para tantas outras questões, mas ele foi criado especificamente para assoprar com a finalidade de provocar um arrefecimento da temperatura para o ser humano. Então, quando nós desviamos a função, então ocorre o desvio de finalidade. E a finalidade que nós temos, nossa, é de servir ao Senhor. E nós vamos ver que pelas páginas da Bíblia, né, da palavra do Senhor, é onde nós vamos conhecer os propósitos que o Senhor tem, né, para nós. E é onde nós vamos ver as suas vontades, nós vamos conhecer do seu caráter, nós vamos conhecer dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Enfim, nós precisamos saber, né, sobre nós e sobre nosso Senhor. E isso nós encontramos através da sua palavra. E é onde nos é informado que nós somos feituras desse Senhor maravilhoso, que realmente nos ama, se preocupa conosco, né? Tanto é que ele prova esse amor que ele tem por nós através do seu Filho. Isso é muito importante. E saber que o Senhor tem um propósito para nós
que é tremendo, maravilhoso, não só para nós um dia irmos morar com Ele na glória, mas para que aqui também nós possamos servi-lo em espírito e em verdade, honrá-lo todo o tempo. Queridos, vale a pena, vale a pena. Então vamos olhar para a palavra do Senhor, e ali nós vamos aprender muito com esse Senhor, e o Senhor vai nos orientar muito, em todos os sentidos, em tempos de crise e em tempos que não estamos em crise. O Senhor nos orienta. Isso é maravilhoso. Sim, aquilo que nós precisamos saber sobre Deus e sobre nós mesmos, nós encontramos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ela é o livro por excelência. É o livro por excelência. Né? E honrar o pai e honrar a mãe está lá dentro da palavra do Senhor e colocado como um dos princípios fundamentais para o funcionamento das relações humanas. Não é somente pelo relacionamento familiar, das relações humanas. O ser humano foi criado por Deus para o propósito dele, e o seu funcionamento, vamos dizer assim, está escrito na palavra do Senhor. Nós não podemos nos afastar disso. Agora, sim, entrando bem nesse tema de honrar pai e mãe. Eu queria, Bispo Samuel, por gentileza, coloque na tela o conceito de honra. Vai ser colocado na tela para você o conceito de honra, e eu vou ler aqui. Conceito de honra: atitudes para com uma pessoa que expressam amor, carinho, respeito, consideração, dedicação e obediência. Olha só que coisa interessante. Agora, essa situação aí da honra, nós debatemos no último programa, onde presente estava aqui o nosso amigo Bispo Valdomiro, e debatemos a honra em dois aspectos: com filhos solteiros e com os filhos casados, né? E é interessante como que não muda muito com relação a essas duas situações. Nós temos também uma tela que fala sobre isso, que diz assim, que os filhos solteiros, a honra relacionada aos filhos solteiros. Todos aqueles princípios que nós lemos aqui, eles se aplicam na integralidade com os filhos solteiros. De maneira que a obediência demonstra amor. Quem ama, cuida e expressa carinho. E quem considera, respeita e dedica-se. Então, se eu amo o meu pai, se eu amo a minha mãe, eu demonstro obediência. Interessante como isso também é um aspecto bíblico. Jesus fala assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos. É impressionante como as coisas não são desassociadas. Como Deus, Criador e Todo-Poderoso, requer obediência, Ele não abre mão disso. Deus não abre mão de ser honrado. Deus não abre mão da sua deidade, da sua soberania. E Ele diz que quando nós obedecemos a Ele, nós guardamos os seus mandamentos. E Jesus disse: olha, os meus mandamentos não são pesados. Queridos, não é difícil servir a Deus. Eu fico pensando, fico imaginando, tem gente que fala assim: ah, Bispo Samuel, é tão difícil servir a Deus. A gente até pode afirmar que para a carne é difícil servir a Deus, mas o desafio começa pelo novo nascimento. Então já não é mais, como disse o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí acaba esse sacrifício todo, né? Porque Cristo vivendo em nós vai nos capacitar. E aí entra, Bispo Mário, a importância de compreender o que é graça de Deus. Diferente, né? Graça é capacitação para servir a Deus. Graça é capacitação para santificação. Graça é capacitação para andar a segunda milha, a terceira, a quarta. Graça é capacitação para se submeter à vontade de Deus. É muito interessante esse ponto que o senhor levanta, porque realmente
dizer que é muito difícil, estranho, porque se nós estamos agindo pela graça, se nós estamos agindo pela nova natureza que vem a partir do novo nascimento, não há que se falar nessa dificuldade. Vai ter a dificuldade advinda das próprias características da vida cristã, mas não da carne. E lembrando com relação a isso que o senhor disse antes, é uma escolha, né? Nós optamos vir para a presença do Senhor e servi-lo. E optamos em melhorar a cada dia. Isso é muito interessante. É uma opção. Quando o meu amado diz, com relação à dificuldade, o que eu vejo que as pessoas, na verdade, não têm optado em pagar um preço para honrar esse Senhor que cuida tão bem de nós, né? É um Senhor tão maravilhoso, mas as pessoas, elas optam em dar lugar às suas vontades, lugar para a carne, né, para os seus desejos. Aí vem dar um de vítima. Posso lembrar um texto bíblico? Pode. Vou lembrar aqui o texto bíblico de Romanos, no capítulo 8, que fala que a carne não pode agradar a Deus. É impossível a carne agradar a Deus. E quando nós contemplamos isso, que é uma verdade, é uma realidade, essa coisa de as pessoas fazerem a opção de dar lugar à carne, eu pus aqui, vou colocar na tela, o texto de Romanos 8, a partir do 13, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Se viverdes, isso vale para todo mundo, isso vale para cada um de nós. No entanto, se pelo Espírito fizestes morrer os atos do corpo, então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu li aqui na King James atualizada, na corrigida, de um modo muito interessante, é dito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para exatamente fazer uma identificação aí precisa. Quem faz a opção por viver segundo a carne perde tudo. E é interessante que são pessoas que estão na presença do Senhor, que já estão numa jornada, numa caminhada, mesmo assim, sendo conhecedores dessa palavra, optam por não honrar ao Senhor, por não pagar o preço, em andar como Jesus andou, em agir como Jesus agiu e ensina através da sua palavra. Por isso tem as suas vidas frustradas todo o tempo, né? Infelizmente, mesmo dentro da igreja. Pessoas que estão há muito tempo e de repente optam em não honrar esse Senhor. Ainda dentro aí do texto que o senhor mencionou, eu gosto muito do versículo 5 de Romanos capítulo 8. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E aquele que vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada de acordo com o que o Espírito deseja. Aí nós vemos a dificuldade. É incompatível. É incompatível. Se eu penso ou sou assediado e dou lugar ao pecado, a uma mente pecaminosa, como que eu vou ter facilidade em andar nos caminhos do Senhor? É contraditório. É difícil. A carne não pode servir a Deus. Ela não consegue. Aí está em uma daquelas coisas que a gente pode chamar de impossíveis. Às vezes alguém diz, não, mas tudo para Deus é possível. Tem algumas coisas que não são. Aquilo que a palavra dele própria diz. Então, na carne, ninguém consegue servir a Deus. Certamente. É a própria palavra do Senhor diz. E voltando aqui para o que nós estávamos falando sobre os filhos solteiros, honrar esse Senhor. O que a gente vê que quando nós temos Jesus, realmente servimos esse Senhor, damos lugar a Ele, ouvimos, oramos, temos uma comunhão com Ele, não é difícil honrar os nossos pais, de forma alguma. Temos visto aí fora muitas situações terríveis de filhos que realmente não honram os seus pais de forma alguma. Mas também não podemos generalizar, também tem pessoas aí fora
que honra sim os seus pais, mesmo sem conhecer esse Senhor, sem servir esse Senhor. Tem família que funciona muito bem, né? Mesmo sem estar na presença de Deus. Sim. É claro que isso não significa dizer que eles vão ter salvação. E nós estamos falando aqui sobre a questão de você honrar o seu pai, você honrar a sua mãe. E com Jesus é muito melhor, é mais fácil, vamos dizer dessa forma. Posso lembrar de um texto sobre essa, que nos fala dessa facilitação? Está aí João capítulo 3, verso 8. Em João 3, Jesus tem aquele encontro com Nicodemos. E aí ele anuncia algo que para nós é chave do cristianismo, o novo nascimento, né? E aí ele coloca no verso 8 algo que tem tudo a ver com o que a senhora coloca. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E isso está aqui para nos dizer que quem é nascido do Espírito realmente não vai ter dificuldade em fazer a vontade de Deus. Porque ele é nascido do Espírito e ele é dirigido pelo Espírito. É o Espírito que leva, é o Espírito que traz. E quando ele se entregou ao Senhor, quando esse novo nascimento de fato opera a transformação, cessam as barreiras da carne. E sabe aquele negócio de alguém dizer assim, eu não dou conta de perdoar? Sim. O novo nascido não tem isso. Porque o novo nascido, o Espírito vai levar ele ao perdão e ele vai. O Espírito está guiando, eu vou. Ele é ensinado e ele vai entender que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Porque ele é dirigido pelo Espírito. E a questão interessante é que a palavra do Senhor diz assim, que o Espírito nos ensina todas as coisas. Olha que coisa magnífica. Agora, o Espírito vai te ensinar, obviamente, por revelação, claro, na sua mente, na sua alma e até nas suas emoções, porém, não desassociado à palavra do Senhor. Quando nós lemos e buscamos conhecimento na palavra do Senhor, cria-se um banco de dados enorme dentro da nossa mente. E o Espírito Santo vai buscar esses ensinamentos e trazer as claras. E com relação a isso, o que o Espírito Santo realmente fala muito ao meu coração. Quando nós buscamos, quando nós queremos, ultimamente o Espírito Santo está falando muito comigo nesse sentido. Ele não vai invadir, ele não vai te forçar, né? Ele não vai te obrigar. Você precisa querer ser uma pessoa melhor. Você precisa querer realmente melhorar em todos os sentidos, porque no Senhor nós podemos, já falamos sobre isso. Então podemos ser filhos melhores, podemos honrar os nossos pais, podemos amar como Jesus amou, podemos tratá-los, podemos cuidar deles todo o tempo. Isso melhor ainda quando nós temos a instrução desse Espírito Santo, porque vai ser melhor ainda. Deixa eu anunciar aqui algumas participações. Sim. A imagem parece que não está muito boa, mas parece que o som está, porque ninguém reclamou ainda do som. Então, vamos cumprimentar uma série de pessoas aqui mandando abraço para o casal, né? Casal 20. Nós estamos com o George, a Tatiana, o Murilo Borges está aqui, pastor Adilon. Murilo Borges, ele é pastor, foi aluno meu. Ele é pastor lá em Goiatuba. Um abraço a ele e a família. Receba aí, irmão Murilo, pastor Murilo, abraço, o nosso abraço. O pastor Adilon está aqui conosco. Irmão Urbano Almeida, que está aqui conosco. O pastor Valteir, né? Valteir Alves. E está aqui nos cumprimentando. Também estão aqui, eu falei do George? Sim. Tá dando tchauzinho e aqui embaixo ele faz uma participação, eu logo menciono aqui o irmão Tarsis, lá da igreja do Setor Oeste, da nossa corretora de seguros. Deus abençoe. WBF, uma empresa, parece uma empresa, né?
A irmã Wereslane, Wereslane. falando do povo bonito, povo lindo, tá falando de você. O senhor conhece, tá lembrado dessa irmã aí? Tô. É, Wereslane Assunção. é a menina Exatamente. do bispo. Que fala Do bispo. A mãe A Valentina. a mãe da Valentina, Isso. que gosta de chamar Saudades, o bispo, né? viu, irmã? O irmão Elohim Pereira, o pastor Leonan, tá aqui mandando seu cumprimento. Deus abençoe. A irmã Márcia Maria, né? Deus abençoe. Nossa companheira. Deus e A irmã Rosane Sena, pastora Rosane Sena. Amém. Deus Ah, abençoe. Irmã Lília Rejane, que é do Buriti Sereno, sim, a paz do Senhor. O Fábio Moreira, o Fabinho. Ana, não, esse Fábio é o Fabio da Igreja de Deus do Buriti Sereno. Ah, A irmã Ana Flávia, o Isso. Bispo Elton Douglas, um grande abraço. Ontem vi uma parte da live Isso. dele, aliás, riquíssima. Sabe qual é o problema, Bispo Elton? Agora está uma concorrência, né? Uma série de pastores nossos com live, e eu também tinha uma live ontem no mesmo horário. Que concorrência! Eu estou vendo que o negócio não está, né? tá puxado. Mas nessa época é assim mesmo, né? Um abraço para a irmã Nilva Santos, irmã Shirley. Irmã Nilva está falando, ô glória, aleluia, irmã, ô glória. Aleluia. A Cirlei Silva, o Haroldo Leonel, o pastor Haroldo, é o diretor de família daquele distrito lá na região sudoeste de Goiás. Um abraço, Que bênção. pastor Haroldo. A irmã Shirley Silva falando que é verdade, deve ser mesmo, viu, irmã? Gabriela Marques, a Shirley Souza. Aí o Jorge diz, precisamos sempre buscar a orientação do Senhor. Sabe quem é que está aqui? Bispo Benedito Arraes. Que bênção. Que privilégio, que bênção. Isso é verdade. Um abraço a ele. Deus abençoe. Amém. Queridos, continuando aqui, já partindo para próximo do encerramento, mas ainda discutindo algo muito interessante. Sim. Por favor, Bispo Samuel, coloca aí aquela telinha aí que fala sobre os filhos casados. Um aspecto interessante aí da honra sobre os filhos casados, amados, é que, olha só que coisa interessante. Lembrando que o conceito da honra diz que nós temos que expressar amor, carinho, respeito, consideração, dedicação, cuidado e obediência. Os filhos casados, a ele, a respeito da honra, dizemos que quem cuida, ama. Quem ama, expressa carinho. Quem considera, respeita e dedica. Muito interessante isso, amados. Se eu pudesse colocar a palavra principal aí, lógico, o amor ele tem um conceito muito amplo, mas eu colocaria aí a palavra principal, cuidado. Porque é tempo de cuidar daqueles que cuidaram de nós. É tempo, sempre é tempo de honrar, de dedicar-se àquelas pessoas que muito fizeram por nós, que são os nossos pais. Né? Agora, se você comparar o conceito aplicado aos filhos solteiros e aos casados, a única diferença é o termo obediência. Porque eu não devo obediência hoje, casado, já há pouco mais de 23 anos, não devo obediência ao meu pai e à minha mãe, mas eu devo sempre honra. E talvez a gente deva lembrar, né, pastor Mário, que o motivo de não dever essa obediência é porque a Bíblia é enfática. Deixará. Deixará. E sempre que eu falo nisso, a gente precisa sempre lembrar que deixará, que tem que ser compreendido da parte do filho e também dos pais. Sim. Sim. Porque tem pais que ficam naquele, não, mas eu sou sua mãe, você tem que me obedecer. Não, peraí. Nesse momento, filho casado, filha casada, Sim. sua questão é o seu cônjuge. Né? Mas minha filha não é casada. Só vale para filho casado, né? Tem uma situação, permita-me ele dar um lembrou. testemunho. Ele lembrou. Eu não sei, meu sogro não está vendo, mas vai ver. Jesus. Que situação constrangedora. Nós tínhamos combinado, não ler essa parte? Não, mas eu vou falar agora. Se os irmãos forem Que seja motivo curiosos. de oração.
que seja motivo de oração. Tudo bem. Mas vamos lá. Um abraço lá ao meu sogro e minha sogra que estão lá em Portugal, a quem devemos honra, respeito e gratidão, principalmente por conta da minha amada, por ter guardado ela para mim, né? Ter educado e ter cuidado dela para mim. Mas, queridos, então a questão principal é a obediência. Porque, na verdade, nós fomos agora, vamos dizer, promovidos. Deixamos de ser filhos e filhas, não. Depois que casamos, não. Mas digamos que fomos promovidos à paz. Agora, nós é que requeremos e temos o direito da obediência de nossos filhos. Como aspecto principal da honra. Porque quem obedece, ama. E quem ama, carrega todos esses aspectos aí. E eu preciso dizer agora, eu vou fazer uma afirmação e eu gostaria que nós discutíssemos isso, Bispo Samuel. Uma problemática que eu afirmo assim: aquele que tem dificuldades em honrar os seus pais também tem igual dificuldade em reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, que o torna um crente fraco e problemático. Posso repetir? Aquele que tem dificuldades em honrar os seus pais, ele tem igual dificuldade em reconhecer o senhorio de Cristo em sua vida. Isso vai torná-lo um crente fraco e problemático. Considero completamente verdadeira a afirmativa. Completamente. Porque se nós fizermos aí o caminho inverso, vamos entender assim, ó. Se uma pessoa se submete ao senhorio de Cristo, naturalmente ela vai praticar a honra aos seus pais. Porque isso faz parte da vontade de Deus expressa na palavra de Deus. Isso faz parte, né? Não tem como eu me submeter a Deus sem atender a esse mandamento. Portanto, se eu não atendo a esse mandamento, por consequência eu não aceitei a soberania de Deus na minha vida. Não é simples, mas nós começamos servindo a Deus, servindo aos que estão em torno de nós. Nós começamos a honrar a Deus, honrando aos que estão em torno de nós. É claro que nesse turno agora estamos falando de honrar a pai e mãe, mas a Bíblia nos manda nos submeter uns aos outros. A Bíblia nos manda tomar os demais, e aí nós estamos falando claramente da família de Deus, tomar os demais como superiores a nós mesmos. A Bíblia nos manda começar fazendo o bem a partir dos domésticos da fé. Sabe o que me preocupa? Às vezes nós temos uma facilidade muito grande de ajudar as pessoas que são distantes e negamos ajuda, amparo, socorro, cuidado aos que estão próximos. E aí? De que adiantou? Quando a Bíblia fala do ministério, ela fala que o bispo tem que ser um bom administrador da sua casa. Porque se ele não cuida bem da casa dele, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Não é verdade? É verdade. Que desafio. É verdade. E dentro dessa situação eu queria explanar um pouquinho mais sobre, aqui ficou muito evidente o assunto, o subtema, que seria o relacionamento familiar versus relacionamento com Deus. Né? E nós colocamos aqui que se eu tenho dificuldade de me relacionar, de honrar o meu pai, eu vou ter dificuldade de honrar a Deus. E isso vai transformar esse que não consegue honrar ao Senhor, que não consegue obedecer ao Senhor, ele vai se transformar num crente fraco e problemático. Daí nós temos as mazelas de uma igreja fraca. Crente fraco, a igreja é fraca. Não necessariamente toda a igreja, nós podemos generalizar, mas imagina toda uma igreja composta de crentes fracos, de pastores doentes. Aí nós temos falsos profetas. É uma realidade que nós temos vivido hoje. Nós temos uma igreja deficiente, desfocada e pouco influenciadora. Que coisa tremenda de ruim, não é? Acaba com a qualidade, né? Acaba com a qualidade do serviço cristão. Acaba com a qualidade da vida que nós temos com Deus. Até porque se aplica aqui aquele princípio presente na vida de Caim, que o distinguiu de Abel. Se Deus não aceita o ofertante, não tem como aceitar a oferta.
Se a pessoa não tem um relacionamento com Deus a ponto de honrar como é devido, ela também vai ter dificuldade em ser recebida por Deus. A qualidade da adoração vai ser ruim. A operação da palavra de Deus na vida do crente vai ser ruim. Realmente vai tornar toda a igreja deficitária. Mas nós temos uma solução. Que bom. Nós temos uma solução que é eu querer servir a Deus de verdade. Tomar a decisão. Eu querer buscar esse Senhor, eu querer honrar, ir na palavra, porque é através da palavra do Senhor que eu vou ter os conhecimentos que eu preciso, ser direcionada no caminho que realmente eu preciso, né? Então, assim, eu posso ser bênção. Eu posso ser bênção não só lá dentro da igreja, não só servindo ao Senhor, mas dentro da minha casa e com os meus familiares. Mesmo eu como casada, honrar minha mãe, honrar meu pai, e não só eles, mas os meus irmãos, os meus familiares. Então, a solução é eu querer servir a Deus de verdade. Porque quando eu busco esse Senhor e eu deixo esse Senhor trabalhar na minha vida, as coisas vão ser transformadas. Aquilo que é ruim vai melhorar. Porque automaticamente eu deixando o Espírito Santo agir dentro de mim, no meu interior, eu vou ser uma pessoa melhor. Então eu vou saber agir nas situações, mesmo em tempos de crise, que é o que nós temos vivido. Não deixamos de ser servos do Senhor em tempos de crise. Não deixamos de ser bênçãos, né? Tanto dentro da nossa casa como para as pessoas de fora, em tempos de crise. Então, eu preciso querer. E uma igreja deficiente, desfocada do seu propósito, crentes problemáticos, crentes que têm dificuldade, fracos, têm dificuldade de servir ao Senhor, vai ser uma sequência de ações. Uma igreja ruim, me entendam, uma igreja desfocada, uma igreja que não cumpre os propósitos para a qual ela foi criada, para que ela foi desenvolvida pelo Espírito Santo. Nós vamos ter conceitos errados sendo ensinados, conceitos errados sobre o próprio casamento. Hoje nós temos um grande problema, né? Nós temos aí até pessoas que, eu tenho essa linha teológica. Não cabe linha teológica. A Bíblia não nos dá base para ter linha teológica sobre casamento. Da mesma forma, a Bíblia não nos dá base para ter linha teológica a respeito da pessoa de Cristo. Não, Jesus é Deus e ponto. Não há questionamento. Não há que se pensar que o casamento, eu não sou feliz, eu vou separar. Não, irmão. Bíblia. Volta para a Bíblia. Isso é característica de igreja fraca, de crente fraco, de crente problemático, de crente que quer encontrar a justificativa ou quer suprir as suas necessidades usando a Bíblia. É da onde surgem todas as heresias que nós temos. Problemas de conceitos errados sobre sexualidade, sobre liberdade. Não. Onde o Espírito está, existe liberdade. Conceito errado. A liberdade que nós temos em Cristo, porque o Senhor nos libertou. E nos libertou para a liberdade. Então não devemos nos colocar novamente a jugo de escravidão. Tolerância ao pecado. Não vamos tolerar, irmãos. Espera aí, não fala isso não. Tem que tomar cuidado com aquilo que nós pregamos na igreja. Porque senão o pessoal vai embora. Conceitos errôneos até sobre o que é pecado. Meu irmão, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Não há como endeusar, santificar o pecado. Né? Colocar um lacinho vermelho no pecado, passar um batonzinho para ver se ele fica mais bonito ou aceitável. Um nome bonito. Né? Mudar o nome, né? Complicado essa situação. Muito complicado. Então eu vejo, simplificando, por que nós dizemos isso? É simples. Desobediência jovem é pecado. Falta de honra, que é falta de observar um princípio de Deus, é pecado. Por isso que eu não posso ter um relacionamento ruim na minha família e ter um relacionamento maravilhoso com Deus. É incoerente. Impossível. Incoerente. Então o apóstolo Paulo fala uma palavra que eu gosto muito, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 1.
Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Você pode pegar essa palavra modo digno e substituí-la por coerente. Então, nós temos que nos apresentar de maneira coerente com a vocação que nós recebemos. Nós recebemos a vocação de ser salvos. Ok? Mas antes de você subir, você tem que ser santo. Então você tem que ser coerentemente e agir com coerência de maneira que demonstre a santidade. Não é isso, bispo? Exatamente. E esse é o nosso desafio nessa vida cristã. E honrar está dentro desse foco. Então a gente poderia dizer que para que nós cumpramos com esse desafio, atendamos aí as necessidades desse desafio, o Espírito de Deus precisa ter liberdade em nossas vidas. Senão não é possível, né? Verdade. E só um adendo para já quase encerrarmos. As pessoas gostam muito de dizer ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que existem muitos conceitos equivocados sobre isso. Irmãos, nós não podemos ser cheios do Espírito Santo se nós estamos em pecado. Não existe a possibilidade de eu ser cheio do Espírito Santo, que é Deus, ou seja, eu ser cheio de Deus e viver na carne. Exatamente. Se eu sou cheio de Deus, eu vou demonstrar as obras de Cristo. Então a pessoa tem um conceito errado, quem sabe um dia podemos falar, mas eu acho que isso cabe mais ao Senhor aí, nos seus momentos de meditação na palavra, que a respeito de ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser visitado pelo Espírito Santo. É diferente de ser renovado pelo Espírito Santo. Em um culto, em uma reunião de oração, de louvor, seja lá o que for, nós podemos ser visitados pelo Espírito Santo. Nós podemos ser renovados pelo Espírito Santo. Mas ser cheio é vida, é caminhar, é morrer todos os dias. O conceito de poder no Espírito Santo realmente é visto de um modo muito equivocado, especialmente por nós pentecostais, que às vezes achamos que o poder do Espírito está relacionado com barulho, está relacionado com aspectos externos, mas o verdadeiro poder do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5, ter o fruto do Espírito. Sim. E o fruto do Espírito que é a comprovação da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa habitação vai nos levar ao amor, vai nos levar à fidelidade, vai nos levar à perseverança, à longanimidade, né? A alegria, e tudo isso aplicado aqui a esse relacionamento de honra vai fazer todo o sentido. É o que o Senhor está dizendo, é coerente que quem sirva ao Senhor honre, né, coloque os seus pais em lugar de honra. É coerente. Deus É necessário isso. é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. Nós não estamos colocando Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Deus faz isso, não faz aquilo. Mas Ele nos deu a sua palavra. E os seus princípios estão na sua palavra. Ela nos revela quem é Deus. E Ele zela pelo cumprimento da sua palavra. Certamente. Ali a Bíblia revela quem é Deus. Como nós podemos acessar Deus. A Bíblia eu vejo muitas vezes como um quadro. Ela pinta um quadro. Quem é Jesus? Fisicamente ela não diz. Mas diz como era o caráter de Jesus. Aleluia. Né? Como eram os princípios que Jesus aplicava. Aleluia. E nós aplicamos esses princípios na nossa vida. O pecado, ele não pode ser ignorado por Deus, porque Deus é santo na sua natureza. O pecado, ele vai ser executado, porque o caráter de Deus é justo. Deus é Deus, e para nós nos relacionarmos com Ele, nós temos que seguir os seus princípios. Deus não muda. Somos nós que temos que nos ajustar a Ele. É interessante que Jesus, Ele demonstra amor nas suas palavras. Embora duro, muitas vezes, Ele demonstra amor pelas suas palavras. Às vezes... O problema, e isso é discutível, né? O problema é que conceito de amor que a gente tem, né? Porque às vezes a gente tem um conceito de que amor é para passar, né,
a mão na cabeça. Mas nem sempre amor é passar a mão na cabeça. Uma mãe que corrige o filho ama. Amor é educar, né? A mãe que não corrige odeia. Isso quem diz é a palavra de Deus. Então o problema nosso é de conceito. Porque Jesus é firme, no entanto, é o impensável exemplo de amor. A gente nem consegue compreender o tamanho desse amor que ele tem por nós. Apesar da firmeza, né? Será que Jesus não amava aquele jovem de qualidade, aquele mancebo de qualidade que vem e diz, olha, eu tenho guardado todos os mandamentos desde que sou criança? E aí Jesus diz, então você vai, vende tudo que você tem e você volta. E ele se afasta triste e Jesus não chama ele, fala, não, vem cá, brincadeirinha, precisa não. Será que Jesus não estava amando a ele? Eu tenho convicção, irmãos, que Jesus estava amando tremendamente. Mesmo assim, não fez curva aí, né? Não admitiu que a vontade de Deus fosse flexibilizada. Verdade. Queridos, eu vejo que eu não acho que não existe comparação melhor. O senhor fez, eu acho que não existe comparação melhor do que o amor de mãe, amor de pai, para entendermos isso, né? E dói no coração da gente. Quando eu lembro da minha mãe, eu falava assim, será que eu não pensava em entender isso? Quando minha mãe falava, só isso aqui vai doer mais em mim do que em você. E na minha época eu apanhava, era de tamanco, de pau, era de mangueira, era de fio de gravador. Isso que ele filho é sério. Não, irmãos, minha mãe... Não, bom, então, queridos, eu apanhava, era disso. E minha mãe falava assim, olha, isso vai doer mais em mim do que em você. E eu falava, meu Deus, por que será que minha mãe fala uma coisa dessa? Só falta ela dizer, eu não sei porque eu estou te castigando não, mas você sabe. E aí um dia, por incrível que pareça, a minha filha, a minha primogênita Mariana, quando ela estava lá, eu nem sei que idade, mas eu falava assim, Deus, como eu anseio por chegar um dia que eu vou poder corrigir a minha filha como minha mãe me corrigia, mas de maneira mais sábia. Minha mãe não pôde ter a sabedoria do Espírito Santo, porque se converteu bem depois. Mas dentro do seu conceito de mãe, ela me educou e corrigiu. Mas eu cheguei e falei assim uma vez para minha filha, olha, vem aqui. Minha babá, vou repetir o quê? Isso vai doer mais em mim do que em você. Mas sabe quando isso acontece? Quando nós aplicamos os preceitos bíblicos que diz que aquele que disciplina ama. Onde nós puxamos um pouquinho aí o assunto. Por que os pais não chegam às vezes a essa conclusão? Extrapolam na educação dos seus filhos, melhor, na disciplina aos seus filhos, quando vão disciplinar o filho, vão disciplinar o filho por alguma coisa que ele fez no momento da raiva. Mas deixa passar 3, 4, 5 minutos. Aí você vai ver o seu filho chegando, dando beijinho. Aí é a hora que você vai puxar ele pro quarto e vai disciplinar. Vai dar uma sentada no bumbum, a chinela, sei lá, a mão, seja lá o que for. Aí que eu quero ver, você vai entender que dói mais em mim do que em você. Mas para finalizar e orarmos, Ele é o Todo-Poderoso. Nós só somos as criaturas. Nós temos que nos adequar aos princípios do Senhor. Aleluia. E assim nós queremos aqui agradecer a sua participação por ter permitido-nos trazer esse assunto aqui relevante em discussão. Nós agradecemos a você, agradecemos ao Bispo Samuel que esteja nos auxiliando e colaborando com esse programa. Agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha amada. E nós queremos orar pela sua vida, orar a respeito desse tema. Vou pedir à minha amada que ore por nós. Então, por gentileza, curve sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, a Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Sabemos, ó Deus, que é o teu Espírito Santo, ó Deus, que nos auxilia. Por isso nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Deus. Pai, desejosos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo realmente fale, nos direcione. Porque nós sabemos, ó Deus, que quando, Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós buscamos o Senhor em espírito e em verdade, nós vamos encontrar, Pai, nós vamos ser pessoas melhores, ó Deus.
Nós vamos entender o propósito do Senhor em servir ao Senhor, em cumprir com os propósitos do Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos, que nesse momento, ó Deus amado, está ouvindo o Senhor, está participando conosco, ó Deus, desse momento maravilhoso. Vá de encontro a cada um deles, ó Deus, e cada dificuldade, Senhor, que cada um tem. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, que esse Espírito Santo venha de encontro, ó Pai amado, aos corações. Traga, Senhor, a mente, sim, traga o coração, ministra poderosamente, Senhor, sobre as vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai amado, porque vale a pena pagar o preço em honrar o Senhor, em estar na tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, e assim nós encerramos. Bispo Samuel, senhor. Muito obrigado, excelente estarmos juntos. E se você gostou desse vídeo, compartilha. Permita que ele seja bênção na vida de outros. Amém. E para encerrar, encerramos aí com uma imagem. Se eu puder colocar aí os nossos contatos, se você queira contatar-nos, dando sugestão sobre temas a ser abordados ou deixar um testemunho. Aí nossos contatos de e-mail, WhatsApp, tem o meu, tem o da minha esposa, do Bispo Samuel, vamos reservá-lo um pouco mais, mas está aí o nosso contato, você pode nos direcionar a sua palavra. Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, no nome de Jesus. Amém, a paz do